cuide, Senhor, no trabalho, e que o Senhor nos dê sabedoria, Deus, para que assim possamos glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Amém? Aplauda Jesus bem forte, porque Ele merece. Boa noite, aos irmãos. Boa noite. A paz do Senhor Jesus. Quantos estão felizes com o Senhor nessa noite? Você pode dizer graças a Deus? Amém. Abra sua Bíblia comigo. Salmo 23. Nós estamos numa sequência, de ministrações no livro de Neemias. Mas hoje eu entendi do Senhor de trazer essa palavra aos nossos corações, uma palavra que Deus me deu durante essa semana, meditando, lendo, e eu ministrei ela em Boa Família, na quinta-feira, e é um salmo muito conhecido, irmãos? Talvez os irmãos saibam de cor, mas, meu Deus, o que vai sair daí? Mas é muito profundo esse salmo, e eu quero compartilhar ele com você, porque ao mesmo tempo eu também creio que ele vai servir de consolo, ele vai servir de vida, ele vai servir de graça para a sua alma, para o seu coração. Você crê nisso? Amém. Salmo 23, está aí no projetor, mas também acompanhe na sua Bíblia. Diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a cabeça com óleo e meu cálice transborda. Verso 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Pai, obrigado pela tua palavra. Ela foi lida nessa noite e pedimos ao Senhor que fale conosco, que essa palavra sirva, Deus, de encorajamento, fortalecimento, bálsamo, renovo para o coração dos meus irmãos que aqui estão nessa noite. Aqueles que estão em casa também sejam edificados, fortalecidos pelo poder da tua palavra. Fala conosco, Senhor, e que nada venha impedir, Senhor, de que nós venhamos receber por completo aquilo que está contido na tua palavra. Me dê sabedoria para transmitir o que está no teu coração. É essa oração que faço a ti, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu já adiantei aqui, é um salmo muito conhecido, O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se nós perguntarmos às crianças lá em cima agora e falarmos esse salmo, certeza que todas as crianças, praticamente todas, elas vão saber que esse salmo é o salmo que está dentro da palavra de Deus, e ela traz essa mensagem para o nosso coração. O André, foi o primeiro versículo que o André decorou, o verso 1, É um versículo fácil de decorar. Mas olhando para dentro dessa palavra, o Senhor é meu pastor, existe muita essência dentro desse texto que nós acabamos de ler. Existe um conteúdo muito interessante dentro desse texto que nós acabamos de fazer menção aqui nessa noite. Infelizmente, esse texto também, ele se tornou alvo de praticamente talvez um chavão assim, dito, falado, pronunciado por muitas pessoas. Às vezes as pessoas estão em apuro em certas situações, e o primeiro versículo que vem é dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará.
Às vezes as pessoas, nós estamos no trânsito, olhamos para o carro, seja do cristão, seja do ímpio, seja do católico, seja do espírita, você vai encontrar adesivo nos carros escritos: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em muitas casas que nós adentrarmos, seja na porta ou seja dentro da casa, seja em forma de adesivo ou seja a forma de placa, esse versículo está lá: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Infelizmente, esse texto é usado como uma forma de olharmos para o nada faltar, mas esquecemos que a parte central do texto é Jesus ser o nosso pastor, é Jesus ser aquele que guia as nossas vidas, Jesus ser aquele que cuida de nós em nossa caminhada, porque muitas das vezes olhamos para um Deus que é pastor, mas que somente provê. Ele é o Jeová Jirê, o Deus que provê. Ele é o Jeová que cuida de nós. Mas a gente olha e aplica esse salmo, esse verso dentro da nossa vida, só com a preocupação de nada nos faltar. Mas antes mesmo de nada nos faltar, nada me faltaram, nada te faltar, o que eu e você precisamos nos preocupar é se Deus verdadeiramente tem sido o nosso pastor, é se Deus verdadeiramente, Ele é o Senhor do nosso coração. Como eu disse, talvez virou um motivo de umas frases que são mencionadas em muitos lugares, mas esse salmo tem essência, e se nós absorvermos a mensagem que aqui está contida, seremos abençoados pelo Senhor. Vale a pena ressaltar também que quem escreve esse salmo é Davi, um homem que era pastor de ovelhas. Quando ele faz essa declaração para Deus, ele sabe muito bem o que ele está falando, porque Davi é um dos filhos de Jessé. Nós que conhecemos a história, sabemos que quando Deus enviou Samuel à casa de Jessé para ungir alguém rei sobre Israel, quando chega à casa de Jessé, a Bíblia vai dizer que Jessé passa os filhos todos na presença do profeta Samuel. E Deus falando com Samuel: Samuel, não é esse o menino, não é esse o rei de Israel, não é esse aquele quem você vai ungir. Então os filhos todos se apresentaram e faltou um. E diz o texto que Samuel pergunta: ainda está faltando um? Ou seja, acabaram-se os mancebos, acabaram-se os jovens. Aí a Bíblia diz que o pai responde dizendo: não, ainda tem um mais moço, ele está no campo, pastoreando as ovelhas. Aí o profeta Samuel, ouvindo Deus naquele dia, ele responde da seguinte forma: manda o menino vir, porque ninguém vai se assentar à mesa enquanto ele não chegar. Quando Davi se senta à mesa, um menino sujo, fedendo ovelha, que estava lá no campo pastoreando as ovelhas do seu pai, ele chega, Samuel olha para ele, e o Espírito Santo brada dentro do coração de Samuel e diz: é ele, o ungido do Senhor, aquele que ninguém está acreditando, aquele que ninguém dá nenhum valor, é o menor da casa, é aquele que está desacreditado, é este a quem eu quero para fazer o meu nome ser glorificado na terra de Israel. E diz a palavra de Deus que o óleo desceu sobre a cabeça de Davi. Tanto tempo depois, Davi assume o reinado, e nós sabemos toda a história do reinado de Davi. Dentre os salmos escritos na palavra de Deus, 150 salmos existem. Os historiadores vão dizer que 73 foram Davi que escreveu, porque Davi, além de ser pastor, além de ser rei, ele era íntimo do Senhor, ele era um homem ungido de Deus. E a Bíblia vai nos falar, irmãos, que ele começa a declarar esse salmo, e quando ele declara essa mensagem de Deus como nosso pastor, do Senhor como nosso pastor, ele sabe muito bem do que ele está falando.
Quando Davi está declarando essas palavras, ele está declarando essas palavras com o sentido de dizer assim, ó: assim como eu cuido das minhas ovelhas, eu sei que tem um Deus no céu que cuida de mim. Assim como eu cuido das ovelhas do meu Pai, existe um Deus no céu que cuida de mim. Eu estou aqui para te dizer nessa noite, tem um Deus que cuida de você, tem um Deus que guarda a sua vida, tem um pastor que zela pela sua alma. Ele está aqui, Ele guarda a sua caminhada, Ele guarda o seu coração, Ele é com você todos os dias. E nós podemos declarar isso, irmãos, não somente como um chavão, ou somente uma palavra positiva para o nosso coração, ou um momento de aflição que estamos enfrentando, mas Ele verdadeiramente é o nosso pastor. Ele verdadeiramente é o pastor da nossa alma, aquele que cuida de nós, aquele que guarda o nosso coração. Então Davi, ele vai fazer essa declaração sabendo que, da mesma forma que ele protegia as ovelhas do seu pai, quando ele faz essa declaração, lá em 1 Samuel capítulo 17, diante do gigante, Saul fala assim com Davi: Davi, você não pode pelejar contra o gigante, porque ele é muito maior, muito mais forte que você. Aí o texto vai dizer: Saul, você não conhece Davi? Davi, quando era pequeno, ele pastoreava as ovelhas do pai dele, vinha um leão, vinha um urso, eu corria após ele, puxava ele pela barba, jogava no chão, tirava a ovelha da boca do leão e do urso e guardava aquela ovelha. Quando Davi está descrevendo esse salmo, ele está falando esse salmo para Deus, mas ele sabe muito bem o que é proteger as ovelhas. Quando ele declara esse salmo, ele está falando do que lhe é próprio, do seu cotidiano, do seu dia a dia, da sua vida. Davi está fazendo essa declaração e ele sabe exatamente que Deus era um pastor que cuidava da vida dele. Meu amado, você tem um pastor que não é esse que vos fala, mas um pastor espiritual, um pai espiritual, um Deus que cuida de nós. Essa palavra, talvez você já está decorada todos os versículos, mas essa palavra deve vir para a sua vida nessa noite como um bálsamo, para trazer ao seu coração a certeza que existe um Deus no céu que cuida de mim e de você. Se olharmos atentamente para o verso 1, ele vai dizer: o Senhor é o meu pastor. Antes de você se preocupar que alguma coisa te falte, antes de você preocupar que todas as suas necessidades serão supridas, antes de você preocupar que tudo está cuidado por esse bom pastor, eu e você devemos nos preocupar se ele é ou não o nosso pastor, se ele é o pastor do seu coração. Quando Jesus, ele vai declarar em João capítulo 10 acerca dele mesmo, dizendo: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele vai dizer que as ovelhas, esse pastor vai adiante delas, e elas ouvem a sua voz. Primeira característica da ovelha e de ter um pastor é que a ovelha ouve e sabe a voz do seu Senhor. Quando Jesus está dizendo, ele vai adiante delas e elas o seguem. Outra característica da ovelha, ele está dizendo que a ovelha autêntica de um pastor segue a voz e o comando do pastor. Então, se você quer saber se você é ou não ovelha do rebanho do nosso Senhor Jesus, é se você ouve a sua voz, é se você segue ou não a sua palavra, você segue ou não os seus ensinamentos. E Jesus, no João capítulo 10, vai dizer: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Meu amado, sabe por que nós chamamos Jesus de Senhor? Porque Ele é o nosso dono. Ele é aquele que nos comprou como seu sangue. Ele é aquele que comprou a nossa vida naquela cruz do Calvário. Então nós podemos sim olhar para João 10:10 e dizer: o Senhor
é o bom pastor, porque Ele deu a vida por mim. O Senhor é meu bom pastor, porque Ele me comprou com o seu sangue. O Senhor é meu pastor, porque Ele fala e eu sigo a sua voz. Eu não sigo os estranhos, mas eu sigo o bom pastor. E aquilo que Ele faz, eu faço, porque Ele é o meu pastor. Precisamos também ter noção que quando olhamos para a ovelha, irmãos, é um animal indefeso, um animal míope, um animal incapaz de cuidar de si mesmo. Quando você olha para a ovelha, você vê em muitos relatos, né, culturais que dizem aí, que quando vai se matar uma ovelha, ela chora. E se nós temos que perguntar para o negão, isso é verdade, negão? Ele já falou que é verdade. A ovelha, antes de morrer, em muitos casos a ovelha chora, irmãos. Porque a ovelha é um animal indefeso. A ovelha, ela não tem a capacidade de discernir muitas coisas. Ela é um animal míope, que enxerga pouco, que não sabe discernir entre o bem e o mal, bem fraca, que precisa de alguém para lhe proteger. E sabe o que eu glorifico a Deus, irmãos? Porque não tem ninguém aqui que pode bater no peito e falar assim, eu sou forte. Não tem ninguém aqui que pode bater no peito e falar assim, eu consigo enxergar todas as coisas. Não tem ninguém aqui no peito e falar assim, eu consigo me defender sozinho. Não, nós estamos aqui porque nós declaramos que nós precisamos de um bom pastor. É porque você é indefeso, é porque você é míope, é porque você é fraco, é porque você não é ninguém, que você tem um bom pastor. Aí ele vai adiante de você e vai dizendo assim, vem minha ovelha, eu vou te guiar, eu vou te proteger, eu vou te livrar. Antes de você se preocupar em nada te faltar, se preocupe, tem um pastor que cuida da sua alma, tem um pastor que zela pela sua vida, tem um pastor que guarda você. Fale para a pessoa que está do seu lado, o seu Deus é um bom pastor. Que coisa maravilhosa. Essa palavra deve servir de consolo e segurança. Talvez você está me ouvindo nessa noite, olha aqui para mim. Talvez você está me ouvindo nessa noite e está inseguro com algumas questões da sua vida. Está sem saber o que fazer. Está no beco sem saída, sem saber que rumo tomar. Você só precisa se preocupar com uma coisa hoje: se Deus é o seu pastor ou não. Porque se Deus é seu pastor, Ele vai à sua frente, aleluia, e Ele vai guiar você. Aí você só vai ouvir a voz dele, vem por aqui meu filho, vem por ali, vem aqui que eu vou te guiar, eu vou te direcionar, eu vou te dirigir. Você se entregar a sua vida para o Senhor e Ele ser o seu pastor, Ele vai cuidar do seu coração. Talvez você encontre aqui sem rumo, talvez você se encontre aqui nessa noite sem direção, mas o bom pastor veio nesse lugar para te dar direção, para te mostrar que Ele te ama e cuida de você. Aleluia, aleluia. Nós precisamos entender isso. E o texto vai continuar dizendo, nada me faltará. Sabe, irmãos, às vezes a gente pensa assim, mas engraçado, por que eu estou dizendo nada me faltar e está me faltando? E às vezes a gente chega na despensa, está faltando. Às vezes a gente chega numa situação e ainda falta. E às vezes a gente quer ter paz em alguma situação e ainda está faltando. E ainda você não conseguiu aquilo que você almeja. No relacionamento está faltando. Na vida financeira está faltando. Na sua vida emocional às vezes está faltando. E às vezes a gente olha e a gente sempre é um ser incompleto. Olhamos para o nosso redor e ainda está nos faltando algo. Então por que conseguimos declarar isso? O Senhor é o meu pastor e nada. Mas por que eu olho na minha despensa está faltando? Por que eu olho para o meu coração, na minha vida emocional ainda está faltando? Por que eu estou olhando para algo que eu preciso, ainda está faltando? Por que ainda nos falta algo?
Na verdade, como Davi declara aqui, irmãos, ele não está falando de coisas. E às vezes a gente quer as coisas. E para a gente se sentir completo, se sentir abençoado, a gente tem que comprar uma roupa nova. A gente tem que comprar um carro novo, a gente tem que comprar uma casa, reformar a casa e fazer isso e aquilo. E quando Davi está declarando, nada vai nos faltar, ele não está falando de coisas. O grande problema que o Marcos Paulo acabou de ministrar aqui, a nossa esperança em Cristo é somente nessa vida, e achamos que Ele que vai prover tudo isso. É Deus que provê sim, mas se Ele não prover, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo um bom pastor, Ele continua sendo o Senhor. Se Deus não prover, Ele continua sendo Deus. Olha, abre esse texto para mim aí no Data Show, Filipenses 4,13. É um texto muito conhecido, todos nós conhecemos, e se eu perguntar aqui, talvez vocês vão falar de cor também, mas Filipenses 4,13. 13. Tudo posso naquele que me... A gente usa esses textos isolados, e a gente diz assim, não, eu posso todas as coisas, nada vai nos faltar. Então a gente pega só o texto isolado e fala assim, tá ok. Mas olha o contexto que Paulo está declarando isso. Verso 11, abre para mim. Digo isso, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Verso 12. Também sei estar humilhado, como também sei estar honrado. E tudo em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Aí que ele vai declarar, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sabe o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo assim, ó, eu estou aqui embaixo, eu estou com Cristo, eu estou lá em cima, eu estou com Cristo, estou com a barriga cheia, estou com Cristo, minha barriga está vazia, eu estou com Cristo, eu fui honrado com Cristo, não fui honrado com Cristo, recebi um aumento de salário com Cristo, não recebi com Cristo, as coisas estão bem lá em casa com Cristo, as coisas não estão bem lá em casa, eu estou com Cristo, então eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, por isso eu posso todas as coisas no meu Deus que me fortalece. De que Deus está falando através de Davi então, se nada vai nos faltar? Eu estou aqui para te dizer, se Ele é o bom pastor, nada vai te faltar, irmãos. E foi engraçado essa semana, eu chamei o Zé ali, e o adolescente aqui da igreja, e falei assim, ô Zé, o que quer dizer o Senhor é meu pastor e nada nos faltará? Ele falou assim, o pastor não vai faltar e ele. Porque as coisas faltam para nós. Aí o Zé respondeu, não vai faltar ele. Aí ele falou assim, o Salmo 51 de Davi, pastor, fala assim, ó, eu posso perder tudo, eu só não posso perder a presença. Ei, meu amado, pode faltar questões na sua vida, pode faltar coisas na sua vida, o que não pode faltar é a presença de Deus. Você levanta a mão, eu quero liberar essa palavra. Vai te faltar muitas coisas, mas a presença do bom pastor será sempre com você. E se você tem um bom pastor, todas as coisas você já está satisfeito. Porque Ele é tudo em nós. Irmãos, a gente olha para as coisas e ainda nos falta. Na verdade, esse verso 1 pode ser mudado assim, ó. O Senhor é meu pastor, dele não terei falta. Dele. O que Ele está garantindo para nós, é Ele. E outro louvor, né, que esses dias eu tenho meditado muito nele, fala assim, se o Senhor é meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Se o Senhor é o seu pastor, aquilo que você não tem, você não precisa. Nós precisamos entender isso, porque nem sempre vai dar certo, nem sempre as coisas vão acontecer da maneira que você planejou, nem sempre vai ser do jeito que você organizou, mas entenda, na fartura, na bonança, na situação difícil, Ele continua sendo o provedor da sua alma. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. As coisas não vão acontecer da maneira que você planejou, da maneira que você pensou, da maneira que você esperou, mas o Senhor será sempre presente para o seu coração. Ele é o alívio para o seu coração.
Ele é o guarda-chuva no tempo das chuvas. Ele é aquele cobertor no momento da friagem. Ele é aquela fogueira que nos aquece quando estamos gelados. Ele é aquele que supre as minhas e as suas necessidades. Esse é o nosso Deus. Aí Davi, né, ele vai decorrer o salmo dizendo, eu só estou no salmo, verso 1 ainda. Vamos lá. Ele vai decorrer agora, do verso 2 em diante, ele vai descrever o que é nada nos faltar. Primeiro ponto, o que não vai te faltar? Garantia aqui da palavra de Deus para o meu e seu coração. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Primeira coisa que não vai nos faltar, pastos verdes. Você sabe o que isso aponta? A suficiência de Cristo. Ele te leva para os pastos verdejantes para alimentar a sua alma, para cuidar de você. E Ele está dizendo que o alimento que você precisa para viver não vai faltar. Pastos verdejantes aqui aponta para que Cristo é suficiente. Só que o grande problema é que a gente está tão agarrado nas coisas que a gente acha que Cristo não é suficiente. A gente está tão agarrado nas bênçãos que a gente acha que Cristo não é suficiente. E a gente é tão carnal que a gente acha que Cristo não é suficiente. Mas é. Cristo é suficiente. Porque colocar no Evangelho, implementar no Evangelho, adicionar ao Evangelho um tanto de coisa. Aí a gente acha que o Evangelho é só esse tipo de coisa. Deus realiza sonhos? Sim ou não? Deus cura? Deus faz milagres? Deus faz isso tudo. Mas o propósito de nós estarmos aqui não é porque queremos uma bênção. Nós estamos aqui porque queremos Cristo. Nós não estamos aqui por causa de uma bênção. Não estamos aqui para receber uma porta aberta, para ter os nossos sonhos realizados, para que Deus faça alguma coisa em nosso favor. Não, nós estamos aqui por causa de Cristo. Cristo para nós é suficiente. Ele continua sendo suficiente. E quando eu olho para a cruz de Cristo, eu me encontro suficiente, porque Ele fez todas as coisas. É suficiente o sacrifício. Então Ele te leva, quer dizer então que Ele está indo na frente. Quem te leva vai à frente. Olha que interessante. Ele te leva aos pastos verdejantes, ou seja, Cristo é suficiente que vai te conduzir. Ele vai te levar. Agora olha a continuação. Leva-me para junto das águas de descanso. Ele fala de duas coisas. O pastor da ovelha levava a ovelha tanto para o pasto quanto para a água. Você já reparou que no mundo animal, o momento mais perigoso de muitos animais é quando ele está bebendo água? Quando ele abaixa a cabeça? Lembra de Gideão? No capítulo 7 lá, que os 32 mil homens de Juízes, o texto vai dizer que os covardes e os medrosos caem, naquele momento caiu 22, aí o Senhor fez uma prova com Gideão. Gideão, leva os homens para beber água. Aqueles que beberem água, abaixando a boca na água, esse você manda voltar. Mas os homens que abaixaram, ficaram com a cabeça atenta e pegar a água e levar na boca, esses aí são os homens que eu vou fazer vencer. Só ficou 300. Porque o momento de beber água é o momento de mais perigo para os animais, porque é no momento que eles abaixam a cabeça. Olha que interessante. O pastor leva para os pastos e dá a entender que Cristo é suficiente, e ele leva para as águas. E por que essas águas são águas de descanso? Porque elas, na verdade, poderiam ser chamadas de águas perigosas, porque pode vir o perigo ou do jacaré, ou pode vir o perigo de um animal feroz e pegar a ovelha. Por que ela é de descanso? Pega isso aqui. Quando o pastor leva, ele não está mais à frente, e agora ele está atrás. Ele te leva, ele te conduz.
Mas quando você vai para as águas de descanso, Ele está na sua retaguarda. Receba essa palavra para o seu coração. O Senhor é aquele que vai à sua frente, te conduzindo, te levando para os passos verdejantes. Mas o Senhor é aquele também que está na sua retaguarda, que guarda você, que protege você, que livra você do perigo, que livra você do mal, para a glória de Deus. Verso 3. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Irmãos, esse refrigério aqui, o Senhor está dizendo por intermédio de Davi: refrigera minha alma. Quando nós temos o Senhor como nosso pastor, seja momento de aflição, Ele é aquele que provê, Ele é aquele que promove o refrigério para o nosso coração. Essa semana eu estava aflito com uma questão e, sabe, inquieto. Você vai para um lugar, você não está bem. Você vai para o outro, você não está bem. Você tenta ir para um outro, não está bem. Em todo lugar que você vai, você não encontra paz, você não encontra refúgio. E a ansiedade toma conta do seu coração. E eu falei assim: meu Deus, eu estou esquecendo de ir para o Senhor. Aí eu falei assim: eu estou precisando de orar. Sabe, esse refrigera minha alma aqui, tem gente que esquece que Ele é aquele que traz aquele refrigério, irmãos. O Senhor é o refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Aí eu entrei aqui na igreja, eu falei assim: para onde eu vou? E olhei para um lado, olhei para o outro. Aí eu vi, tinha um pano aqui nessa bateria. Aí eu enfiei aqui atrás da bateria, assim, para ninguém me ver. Liguei um som instrumental, tipo esse aqui que o Gabriel está fazendo. E falei com Deus. Irmãos, você vai até o Senhor e você coloca as suas expectativas, seus anseios, as suas aflições, os seus medos. Irmãos, eu levantei daqui, pensa que eu levantei um outro homem. Parece que o Senhor me deu uma injeção e vai, meu filho, vai viver sua vida. Levanta. Sabe o que está acontecendo com muito cristão? O posto de gasolina, a gente vai nele para abastecer, para a gente ir longe, e a gente está esquecendo de ir no posto do Senhor, para que Ele refrigere a nossa alma e a gente continue a caminhada. Você está precisando parar e ir para o Senhor. Ele vai refrigerar o seu coração, Ele vai trazer refrigério para a sua alma, Ele vai trazer consolo. Mas por favor, aprenda a parar e ir ao Senhor. Aquilo que aflige o seu coração, aquilo que aflige a sua alma, aquilo que traz medo para o seu coração, vá até Ele, lance até Ele, porque Ele é o bom pastor e cuida de você. Esquecemos disso que é primordial na caminhada. Refrigera minha alma, ó Deus, eu estou aflito, eu não consigo mais, eu não vou suportar. Fala com Deus. E Ele, como um bálsamo, vai trazer renovo para o seu coração. Ele vai trazer vida para a sua alma. Ele vai trazer consolo para o seu coração. Então todas as vezes que a ansiedade bater na porta do seu coração, se refugie nele. Porque o que você está precisando, você vai entender que é só Ele que supre as suas necessidades em Cristo Jesus. Verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. O Teu bordão e o Teu cajado me consolam. Se o Senhor é o nosso pastor, o que Ele está dizendo? Que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. O vale da sombra da morte era o lugar que muitas das vezes os pastores passavam com as ovelhas para que elas pudessem ir pastar. E eles passavam nesses vales escorregadios, sombrios, com muitas bestas feras do campo. E Davi está dizendo: eu como ovelha, eu vou passar no vale da sombra da morte. Nós iremos passar nesse vale.
Não tem nenhum aqui que possa falar assim: eu nunca vou passar. Todos nós passaremos no vale da sombra da morte. Agora, que você e eu precisamos entender que no dia que você passar por esse vale da sombra da morte, é se Jesus é ou não é o seu pastor. Nenhum de nós estamos isentos desse vale. Sabe o que eu acho lindo aqui, irmãos? Sabe o que eu acho maravilhoso aqui? É que talvez a doença pode representar o vale da sombra da morte. É que talvez um hospital pode representar o vale da sombra da morte. É que talvez perdas de familiares, tribulações financeiras na sua casa, e muitas vezes aflições com seus familiares, podem representar sim o vale da sombra da morte. Mas o que Davi está dizendo, ele não está dizendo assim, ó, você nunca vai passar no vale da sombra da morte. Ele não está prometendo o que os profetas do Pix prometem, não. Que você não vai passar, que você vai realizar, que Deus vai fazer. Ele não está prometendo isso, não, que ele está falando, ainda que eu passe. Tem uma promessa aqui. Ainda que você passe nesse vale sombrio, escorregadio, que causa medo, pavor, espanto em você, ele vai dizer, eu não terei medo, aleluia. Sabe por que Davi, ele está dizendo que ele não vai ter medo? Não é porque Davi é forte, não é porque Davi sabe, não é porque Davi consegue, é porque, olha o texto, tu estás comigo. Essa palavra para o seu coração nessa noite, ainda que você venha passar nesse vale sombrio de medo, escuridão, doença, enfermidade, falta de um monte de coisa, Deus está dizendo, a presença dele será com você, a presença dele será na sua vida. E se você tem Cristo, você tem a presença, e se você tem a presença, o vale não é nada, porque ele se faz presente na tribulação, em nome de Jesus. Ele se faz presente na tribulação. Oh, meu amado, você vai passar no vale, mas ele vai estar com você. Ei, olha para mim, eu tenho uma palavra para o seu coração. Você vai passar no vale, mas Deus será com você. Não, eu não sei se você entendeu, eu vou falar de novo. Você vai passar no vale, mas Deus estará contigo. Deus estará com você. Ele é o Deus que te sustenta na prova. Ele é o Deus que te sustenta no meio da adversidade. E ainda que você passe, não tema, porque a presença dele será na sua vida. Aí o texto vai dizer, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Tem muita gente que tem a visão desse cajado, é igual o ferrão, né, que só espeta. E eu vi a missionária André ensinando as criancinhas aqui um dia, e aquilo gravou no meu coração, e nunca mais eu esqueci, porque o cajado do pastor, ele tem uma volta assim, ó, que ele carrega. E é interessante que aquela volta do cajado do pastor, fazer algo, aquilo encaixa no pescoço. Então quando ele usa o cajado, não é para te matar, te ferir, te machucar. Ele usa o cajado, ele vai lá no pescoço e fala assim, vem meu filho, você está muito longe. O cajado vai te direcionar. E o cajado do pastor é para te trazer para perto. E se eu apertar com vocês também, é para te trazer para perto. O cajado do pastor não é para matar a gente, não. O Senhor não quer te ferir, não. É porque você distanciou um pouquinho, ele usa o cajado e vai falar assim, vem meu filho, você está longe. Aí ele te puxa para perto. Porque ele te quer perto. Olha o verso 5. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Verso 5, Davi está dizendo, está pedindo uma unção aqui, né? Olha o que Davi está pedindo. Unge a minha cabeça, Senhor. Naquele tempo que as ovelhas ficavam no Oriente, tinha muitos enxames de mosquitos, moscas, varejeiras, e elas rondavam muito as ovelhas, os animais,
que Davi está pedindo aqui? Ele está falando assim, unge a minha cabeça, porque era de costume mesmo o pastor pegar a ovelha e jogar o óleo na cabeça da ovelha, para quê? Para espantar as varejeiras no ouvido, por causa do cheiro do óleo, moscas posarem sobre a cabeça e colocar aquele bichinho lá. É assim que, eu não sei se é para isso que serve o remédio de lombo, que joga no animal lá e protege o animal. Mas olha o que Davi está falando, unge a minha cabeça, porque a varejeira pode posar no ouvido, as moscas podem posar no ouvido, e o cheiro do óleo espanta. Isso é forte, irmãos. Paulo vai descrever que naqueles últimos dias amontoarão mestres para si segundo os seus próprios ouvidos, e tendo comichões nos ouvidos, coceira nos ouvidos. Você sabe o que é isso? Pessoas que vão atrás de ouvir aquilo que eles querem ouvir. E só tem uma coisa que te impede, irmãos, do mosquito posar dentro do seu ouvido e fazer varejeira, aquela coceira lá, ou que você vem impedir de ouvir. A ovelha não ouve a voz do pastor? Qual que era a função da varejeira, da mosca? Colocar o comichão no ouvido para ela parar de ouvir. Aí ele está falando assim, ó, unge a minha cabeça com óleo, porque quando vier o mal, minha cabeça está ungida. Unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Por isso que Eclesiastes capítulo 9, versículo 8, Salomão vai dizer, em todo tempo sejam alvas as minhas vestes, e nunca falte o óleo sobre a minha cabeça. Ele está falando que Davi está mencionando isso para Deus. Faça como um pastor, coloca óleo sobre a minha cabeça e não deixa que o inimigo venha sobre mim. Aí ele vai dizer no verso 6, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. A gente, é engraçado, né? A gente está no tempo dos seguidores, né? Das redes sociais, e as pessoas estão atrás de seguidores. Aí Davi está falando assim, se o Senhor é meu pastor, a bondade e a misericórdia vão me seguir. A gente quer ser seguido por tanta gente, esquece que amanhã, irmãos, na hora que você acordar, vai ter um presente para você lá. Você abriu o olho, já tem alguém te dando bom dia. Sabe quem é? Não é o marido, não. É a bondade e a misericórdia. Você sobe no carro para trabalhar, sabe quem que vai do seu lado? A bondade e a misericórdia. Aí você acha o seu trabalho tão difícil, complicado, esquece que a bondade e a misericórdia estarão com você lá. Aí você fica em casa, arrumando casa, com esse serviço que não acaba nunca na vida. Aí tem alguém lá, companheiro seu, a bondade e a misericórdia. Meu patrão pega no meu pé, é enjoado, é tribulado, é endemoniado, mas a bondade e a misericórdia estão comigo. Oh, meu amado, amanhã de manhã, ei, você precisa aprender a valorizar mais a vida do Senhor em você. Para de murmurar, para de reclamar, para de olhar para aquilo que você não tem. Amanhã de manhã você vai ter, agora está tendo, hoje à noite eu vou ter. Nós teremos a bondade e a misericórdia do Senhor sobre nós. Sabe por que a gente quer um tanto de coisa, que a gente esquece das coisas simples de Deus? E se Jesus for o seu pastor, já está bom demais. Você já viu que é aquela pessoa que não liga para nada? Ah, mas você está assim, né? Esquenta a cabeça não. Ah, mas esquenta a cabeça não. Ele é tão completo em Cristo, ele é tão pleno em Cristo, que ele não olha para mais nada, a não ser a vida dele com Deus. Estou falando para você ser relaxado, não, vigia. Tá? Aí ele vai encerrar dizendo, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Estudando a casa do Senhor aqui, eu sempre achei, irmãos, que era a congregação. Mas sabe o que ele está prometendo aqui?
o céu. Agora, o que eu achei mais lindo estudando esse salmo, olha que interessante. Eu quero encerrar fazendo essa pergunta: o Senhor é o seu pastor? O Senhor é seu pastor? Amém. Amém? O Senhor é seu pastor. Então vamos lá. Salmo 22, verso 1. Olha que interessante. Versículo 1. Se quiser acompanhar na televisão, pode também. Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de mim salvação as palavras do meu bramido. Verso 1, no Salmo 22. Vocês lembram quem declarou isso aqui? Jesus, na cruz. Quando ele está na cruz, ele declara: Deus meu, por que me desamparaste? Então, o Senhor é o nosso pastor que morre por nós. O Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ou seja, Ele é o pastor que vive por nós. Salmo 24, versículo 7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei. 8. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso nas batalhas. Verso 9. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Verso 10. Quem é esse o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Olha que interessante. Salmo 22 é o pastor que morre. Salmo 23 é o pastor que vive. E Salmo 24 é o pastor que voltará para levar as suas ovelhas. Você pode ficar de pé no seu lugar? Cristo é suficiente. Se o Senhor é seu pastor, você só precisa dele. Ele é o pastor que morreu, Ele é o pastor que vive, e Ele é o pastor que voltará para buscar a sua igreja. Feche os seus olhos, eu quero convidar os diáconos, o louvor, em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Pai, eu quero te agradecer, Senhor. Eu quero louvar o teu precioso nome, Jesus. Oh, aleluia. Aleluia. O Senhor é aquele que morreu por nós, vive por nós e voltará para nos buscar. O Senhor é aquele que deseja trazer o bálsamo do Senhor, ó Pai, sobre o coração dos meus irmãos. Quero ser fiel ao que o Senhor está mandando. Espírito Santo, ajuda meus irmãos. Ajuda os teus filhos. E que essa palavra sirva de bálsamo para o coração deles. Tu és o nosso pastor. Do Senhor não teremos falta. Assim oramos nesta noite. Meus irmãos, antes de passar para o momento da ceia, talvez você entrou aqui nessa noite aflito por alguma questão da sua vida. Eu quero te convidar. Eu creio, irmãos, tem um bálsamo do Senhor aqui para o seu coração. Eu quero convidar você a sair do seu lugar. Você quer receber uma oração, entendendo assim: o Senhor é o pastor que cuida de mim, que tem um bálsamo para a sua alma nessa noite. Isso, dobre o seu joelho aqui. Você que o Espírito Santo está ministrando no seu coração, eu quero convidar os diáconos a orar. Pode dobrar o joelho na frente dos diáconos mesmo. Impõe as mãos aí e ore conosco.
não assista, entenda que o Senhor tem um bálsamo. Oh, aleluia. O Senhor é o nosso pastor. Tu és suficiente, Deus. Tu és suficiente. Porque estás abatido, ó minha alma? Porque te preocupas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Receba o bálsamo do Senhor para a sua alma nessa noite. O Senhor te convida e Ele traz consolo para o seu coração. Oh, o Senhor é aquele que traz consolo para o seu coração. Receba consolo, receba a vida do Senhor no seu interior. Aleluia, aleluia. Deixa o Senhor gerar esse bálsamo. Deixa o Senhor é o seu pastor e Ele está presente para cuidar de você. Ele é um Deus presente. Ele é um Deus presente. Ele se faz presente aqui. Ele é um Deus que cuida de você. Ele é um Deus que guarda a sua vida. Ele é o Deus que dos montes e do vale. Ele é o Deus que no deserto ou na bonança, Ele é o Deus que está cuidando de ti. Aleluia. Aleluia. Espírito Santo, derrama sobre o teu povo, Senhor, um bálsamo, a vida, a presença do Senhor, a graça do Senhor, o favor do Senhor, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba alívio para o seu coração nessa noite. Ele é um Deus que cuida de você. Aleluia. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu irmão. Saia daqui aliviado, onde o bálsamo do Senhor virá para o seu coração. Aleluia. Lai a candorece, alai. Assim te diz o Senhor, igreja: eu não cuido dos passarinhos que estão no campo. Eu cuido de ti, zelo por ti, eu protejo as minhas ovelhas. A aflição demais, a ansiedade demais, a preocupação demais, vem a mim. Eu sou o seu refúgio, diz o Senhor. O fraco, o oprimido, tem lugar embaixo das minhas asas. Alai, Assúria. Oh, aquele que está aflito nessa noite, eu sou o bom pastor. Se eu já dei a minha vida, se eu já entreguei a minha vida, o que eu não faço por ti, igreja minha? Eu quero o teu coração por completo. Eu quero a tua vida por completo. Eu quero você mais perto. Vem, pois eu quero cuidar de ti. Assim te diz o Senhor.
curar, restaura a filha de Sião. Vinde, voltemos ao Senhor, pois Ele nos Você pode levantar as suas mãos e dizer: e nos sarará. Ele faz a ferida. Fez a ferida e a ligará, nos revigorará e viveremos diante dele. Há um bálsamo em Gileade, há unção em Gileade. Vem sobre mim para curar, vem sobre a filha de Sião. Há um médico em Gileade, há remédio em Gileade. Vem sobre mim para curar, restaura a filha de Sião. Aleluia. O Senhor é maravilhoso, irmãos. O Senhor é o seu pastor. Ele cuida de você. Diz assim a palavra do Senhor. Eu quero convidar os diáconos. Hoje eu vou usar os papais diáconos aqui, em nome de Jesus, para entregarem a Santa Ceia. Eu vou convidar o papai do ano aí, pastor Everton, também. Vem cá, pastor. Glória a Jesus. Eu vou convidar mais um papai que está no forno aí também, o Brunão. Vem cá, Brunão. São os papais aí do... Eles vão ajudar a servir a ceia. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou deixar os diáconos de molho hoje. Vem cá, Josimar, também. Cada um pode pegar uma bandeja. Aleluia. Nós vamos consagrar ao Senhor. Vem aqui no meio, um dos dois. Vocês estão com vergonha? Vai preparando aí para o diaconato. Nós vamos consagrar ao Senhor. Pedir ao Senhor que abençoe este alimento espiritual e que abençoe aquele que comer ou aquele que vai tomar, para a glória e louvor do nome do Senhor. Diaconisa Conceição vai levantar esse clamor. Amém, aleluia. Jesus, nós te louvamos, ó Pai. O nosso coração, Jesus, se enche de gratidão, ó Pai, pelas tuas maravilhas. E nós consagramos, ó Pai, este pão, ó Pai, este suco de uva. O pão, ó Pai, que simboliza o teu corpo, e esse suco que simboliza o teu sangue, Jesus. Que ao participarmos, ó Deus, nós possamos ser renovados, ó Pai. Que nós possamos ser fortalecidos, ó Deus, curados, ó Pai amado, de toda enfermidade. Seja essa enfermidade física, ó Pai amado, ou enfermidade, Pai amado, na alma espiritual. Jesus querido, toca com as suas mãos poderosas, Pai amado, neste pão, Pai amado, e também nesse suco de uva. Jesus, nós te louvamos, ó Pai, pelo amor, ó Deus, que o Senhor derramou por nós naquela cruz do Calvário. Nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, por tudo, Deus, nesse dia, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eles vão servir enquanto nós cantamos. Receba esse cálice, porque o Deus que cuida de você. Cercado Ele está, no trono Ele é o Rei da glória. Um novo cântico entoado no céu ao Rei dos Reis. Digno é o Cordeiro. Levou Sobre si as nossas dores, ferido de Deus, se
se entregou por mim. Digno é o Cordeiro que foi morto. Aleluia! A Ele seja a força, a honra, a glória e o poder. Digno é o Cordeiro que foi morto, mas sobre a morte Ele venceu. Ele venceu. Os seres viventes proclamam sem cessar, Só Ele é santo. oh Deus, 24 anciãos lançam suas coroas diante do trono. o que eles fazem? Eles se prostram. Se prostram perante ao que vive e para todo sempre o Todo-Poderoso. Cante isso, digno! Digno é o Cordeiro que Foi morto. A Ele a Ele seja a força, a honra, a glória e o poder. Digno é o Cordeiro que foi morto, mas sobre a morte Ele venceu. Ele venceu. Digno é o Cordeiro que foi morto. Ele é digno. A Ele seja A força, a honra, a glória e o poder. digno é o Cordeiro que foi morto, Mas sobre a morte Ele venceu. Ele venceu. Ele venceu a morte. E por isso nós podemos celebrar a Santa Ceia. Por isso podemos partir o pão e beber o cálice do Senhor, até que Ele venha. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Comamos todos. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tomamos todos. Aleluia. Tu és Você pode dar uma palavra de agradecimento ao Senhor. santificado, tu és Jesus. Aleluia. Nós te louvamos, Senhor. Obrigada pelo seu amor. Nós te bendizemos, ó Deus. Nós te enaltecemos, Espírito Santo, por ter nos tirado do pecado, por ter morrido a nossa morte, Jesus. E hoje temos vida e podemos celebrar como o Senhor é o nosso bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. A ti a honra, a glória e o louvor. Vamos cantar? Porque Ele vive. A gente vai encerrar louvando ao Senhor. Aleluia. Saia daqui na certeza, irmãos. Você tem um Deus que cuida de você. Ele é o bom pastor. Oh Deus! Aleluia! Porque Ele vive, eu posso crer no amor
pode levantar as suas mãos e cantar. Porque Ele vive. Temor não há, Temor não há. mas eu venci. Mas eu venci. Eu sei que a minha vida está nas mãos do bom pastor. do meu Nas mãos do bom pastor. que vivo está. Porque Ele vive. Porque Ele vive. Você pode levantar as suas mãos e cantar isso. Ele vive. Posso crer no amanhã. Porque Ele vive. Temor não há. Mas eu vencei. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvífica de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, sejam com todos vocês e com todos aqueles que aguardam ansiosamente a vinda de Jesus, desde agora e para sempre. A igreja diz: A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor.